Você já teve a sensação de estar no controle, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar? Essa é a essência do estoicismo, a capacidade de permanecer firme, como uma rocha em meio a uma tempestade. Neste vídeo, vamos explorar como você pode agir como se nada o atrapalhasse, aplicando lições estoicas que desafiaram o tempo e continuam relevantes nos dias de hoje. Os estoicos acreditavam que grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa frustrada de controlar o que está fora do nosso alcance. Vivemos constantemente tentando moldar situações externas, pessoas e circunstâncias como se tivéssemos total domínio sobre elas. Mas a verdade, desconfortável e libertadora ao mesmo tempo, é que o único território realmente sob o nosso controle é a nossa mente, nossos pensamentos, nossas atitudes e como escolhemos reagir ao que acontece. Como Marcos Aurélio sabiamente afirmou, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Imagine como seria sua vida se você aceitasse plenamente essa ideia. Pense em todas as vezes em que você ficou preso em preocupações improdutivas, remoendo situações que estavam fora de suas mãos. Uma reunião que não foi como esperado, uma palavra mal interpretada, o trânsito que te atrasou para um compromisso importante. Esses momentos consomem energia, drenam seu foco e criam um ciclo interminável de ansiedade e frustração. O problema não é o evento em si, mas a maneira como você lida com ele. Quando você muda o foco para aquilo que pode controlar, descobre que sua energia é redirecionada de maneira muito mais eficaz. Não importa o que alguém diz ou faz, você sempre tem a escolha de como vai reagir. Não importa a situação que a vida te apresente, sua atitude e as decisões que você toma diante dela continuam sendo exclusivamente suas. Essa perspectiva não é um simples truque mental, é um exercício prático de autodomínio. Por exemplo, ao invés de se frustrar porque algo não saiu conforme planejado, você pode olhar para a situação e perguntar: o que eu posso aprender com isso? Como posso melhorar da próxima vez? Quais aspectos estão realmente ao meu alcance agora? Esse tipo de reflexão não apenas reduz o impacto emocional dos problemas, como também aumenta sua capacidade de resolver desafios de forma eficaz. A chave para essa prática é a disciplina. Reconhecer o que está sob o seu controle não acontece automaticamente. É um processo diário, que exige atenção e consistência. Cada vez que você se deparar com algo que te incomoda, pergunte-se: eu tenho controle sobre isso? Se não, por que estou permitindo que isso roube minha paz? Os estoicos nos ensinam que, ao aceitar o limite entre o que podemos e o que não podemos mudar, encontramos uma força inabalável. É nesse reconhecimento que começamos a transformar nossa perspectiva, substituindo o desespero pela serenidade e a impotência pela ação consciente. Afinal, quando focamos no que podemos controlar, nossas ações, reações e atitudes, começamos a recuperar o poder que antes desperdiçávamos com o desnecessário. A prática da indiferença estoica não deve ser confundida com apatia ou insensibilidade. Longe disso, ela é um exercício de equilíbrio emocional e uma escolha deliberada de não permitir que eventos externos dominem suas emoções. Para os estoicos, o mundo é cheio de situações que fogem do nosso controle: trânsito caótico, críticas injustas, mudanças inesperadas nos planos, mas a verdadeira liberdade está em decidir como reagir a elas. Não se trata de ignorar o que acontece, mas de não permitir que essas circunstâncias tirem sua paz. Sêneca disse: se você quiser um espírito imperturbável, não se deixe influenciar pelo que está além do seu poder. Esse ensinamento é um convite à reflexão sobre o que realmente vale a sua energia emocional. Imagine-se em uma situação comum. Você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. A frustração cresce, e você sente a raiva tomando conta, como se isso pudesse, de alguma forma, abrir um caminho mais rápido. Mas será que sua indignação melhora a situação? Claro que não. Nesse momento, a prática da indiferença estoica convida você a mudar o foco. Em vez de se deixar consumir pelo que não pode mudar, você pode escolher aceitar o momento como ele é e direcionar sua atenção para algo mais produtivo. Talvez ouvir um audiolivro, refletir ou simplesmente respirar fundo e se lembrar que o controle está na sua resposta, não no evento. O mesmo se aplica a críticas injustas. Alguém pode dizer algo que te incomoda profundamente, talvez algo cruel ou maldoso. O instinto imediato pode ser revidar, defender-se ou até mesmo internalizar as palavras, deixando que elas definam o seu estado emocional. Mas, como os estoicos ensinam, a crítica só tem o poder que você concede a ela. Ao exercitar a indiferença, você reconhece que a opinião dos outros é apenas isso, a perspectiva deles, muitas vezes carregada de suas próprias limitações e frustrações. Sua resposta, no entanto, é inteiramente sua. Esse autocontrole não é fácil, mas é transformador.
Ele exige uma reeducação da mente, um esforço consciente para interromper o ciclo de reatividade automática. É um ato de coragem e sabedoria olhar para uma situação difícil e dizer: isso não vai me abalar. Eu escolho não dar a essa circunstância o poder de roubar minha paz. Ao fazer isso repetidamente, você percebe que está construindo uma fortaleza interna que não pode ser derrubada por forças externas. A indiferença estoica, portanto, não é uma renúncia à vida ou uma negação das emoções. É uma forma de transcendência. É viver plenamente, mas com serenidade, escolhendo responder ao mundo de maneira intencional e não impulsiva. Quando você adota essa prática, descobre que nada realmente pode atrapalhá-lo, porque sua força vem de dentro e não está à mercê do caos externo. A vida é uma corrente em constante movimento, onde nada permanece igual. Tudo que experimentamos, desde as dificuldades mais dolorosas até as conquistas mais gloriosas, é temporário. Essa verdade, embora simples, carrega uma sabedoria profunda que os estoicos nos convidam a abraçar. Quando reconhecemos que a impermanência é a essência da existência, ganhamos uma nova perspectiva sobre nossos desafios, vitórias e emoções. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que o sofrimento, muitas vezes, não vem do evento em si, mas da maneira como percebemos e o interpretamos. Imagine, por exemplo, enfrentar um revés profissional. A primeira reação pode ser de desespero ou frustração, como se aquele momento definisse o restante de sua vida. Mas, ao aceitar que nada é permanente, você percebe que aquela situação é apenas uma etapa, um ponto em um fluxo que inevitavelmente seguirá adiante. Esse reconhecimento não elimina o problema, mas alivia o peso emocional que ele carrega, dando espaço para você reagir com mais clareza e racionalidade. O mesmo se aplica às emoções. Quando estamos consumidos por raiva, tristeza ou ansiedade, essas sensações parecem eternas, como se fossem nos dominar para sempre. No entanto, como as ondas do mar, elas vêm e vão. Reconhecer a impermanência das emoções nos ajuda a não nos identificarmos completamente com elas. Você pode sentir raiva, mas não precisa ser a raiva. Pode experimentar tristeza, mas não precisa ser definido por ela. A serenidade nasce ao observar essas emoções como visitantes temporários, sabendo que elas também passarão. Por outro lado, as conquistas e alegrias também são impermanentes. Isso não é motivo de tristeza, mas um convite para apreciá-las ainda mais. Quando entendemos que as coisas boas não duram para sempre, passamos a vivê-las com mais intensidade e gratidão, sem apego excessivo. Afinal, tentar segurar o que está destinado a mudar é como tentar capturar água com as mãos. Inevitavelmente, ela escapa. Aceitar a impermanência não é resignar-se ao que acontece, mas abraçar a realidade com serenidade. É entender que, por mais que você não tenha controle sobre o curso da vida, sempre pode escolher como agir dentro dele. É lembrar-se de que o presente é tudo o que realmente existe, e que o passado e o futuro são apenas construções da mente. Quando você internaliza a verdade da impermanência, os problemas perdem parte de sua intensidade. Você começa a enxergar além do momento, percebendo que cada situação, por mais desafiadora ou gratificante que seja, faz parte de um fluxo maior. Essa aceitação é libertadora, porque ao invés de lutar contra o inevitável, você aprende a navegar por ele com equilíbrio e sabedoria. Os desafios que encontramos na vida não são nossos inimigos, mas nossos professores mais eficazes. Para os estoicos, cada obstáculo é uma chance de crescimento, um convite para fortalecer o caráter e expandir nossa perspectiva. Marcos Aurelius expressou isso de forma brilhante ao dizer: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Essa ideia nos ensina que as dificuldades não interrompem nosso progresso, elas o definem e o direcionam. Imagine-se diante de um problema que parece insuperável. Talvez seja uma rejeição profissional, um término doloroso ou um revés financeiro. O instinto inicial pode ser evitar ou lamentar a situação. Mas, como os estoicos sugerem, o primeiro passo é mudar a pergunta que você faz. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", pergunte: "o que posso aprender com isso?". Essa mudança na mentalidade transforma o obstáculo de algo que te trava para algo que te impulsiona. Os desafios têm um poder único de revelar nossas fraquezas, mas também nossas forças. Eles nos forçam a desenvolver habilidades que talvez nunca tivéssemos explorado se a vida tivesse seguido um curso mais fácil. Por exemplo, uma falha em um projeto pode ensinar resiliência e criatividade, enquanto um conflito interpessoal pode desafiar você a melhorar sua comunicação e empatia. Essas lições não são apenas teóricas, elas se traduzem em ferramentas práticas que moldam quem você é e como você enfrenta o mundo.
Transformar desafios em oportunidades também exige coragem para aceitar o desconforto. Nenhum crescimento acontece sem fricção. É como fortalecer os músculos. O esforço no levantamento de peso é o que os torna mais fortes. Da mesma forma, cada dificuldade que enfrentamos é uma chance de fortalecer nosso músculo emocional e mental. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de usá-lo como alavanca para uma versão mais resiliente de si mesmo. A filosofia estoica não ignora que os desafios podem ser dolorosos. Marcos Aurelius e Sêneca, por exemplo, viveram momentos de grande adversidade, mas ambos enxergavam o sofrimento como parte da experiência humana, uma oportunidade para praticar virtudes como paciência, sabedoria e coragem. Quando algo parece bloquear seu progresso, os estoicos sugerem que você olhe para o problema com um olhar analítico. Como isso pode me fortalecer? A resposta pode não ser imediata, mas, ao buscar ativamente esse aprendizado, você transforma uma situação difícil em uma ferramenta de autodesenvolvimento. É importante lembrar que o caminho nunca será isento de obstáculos. Mas, ao adotar essa abordagem estoica, você descobre que cada barreira contém o potencial de te moldar, de te preparar para os próximos passos. O que antes parecia ser uma interrupção no caminho torna-se, na verdade, o próprio caminho. Quando você abraça os desafios com essa mentalidade, não só supera as dificuldades, mas cresce a partir delas, se tornando uma pessoa mais forte, mais sábia e mais completa. Resiliência não é algo que se conquista em momentos grandiosos ou em situações extremas. Ela é construída aos poucos, dia após dia, através de práticas conscientes e simples. Os estoicos entendiam que o segredo para uma vida forte e equilibrada não reside em grandes gestos, mas na repetição de pequenas ações que fortalecem a mente e o espírito. Assim como um rio escava lentamente a rocha com sua corrente constante, a resiliência se desenvolve com a disciplina e o hábito de revisitar nossos princípios diariamente. Estabelecer uma rotina intencional é uma das formas mais eficazes de cultivar essa força interna. Os estoicos eram mestres na prática da reflexão. Marcos Aurelius, em seus pensamentos, frequentemente fazia perguntas a si mesmo, examinando suas ações, intenções e reações. Você pode adotar esse mesmo hábito ao final de cada dia. Pergunte-se: onde hoje fui guiado pela razão? Onde deixei as emoções tomarem o controle? Essas perguntas não têm o objetivo de gerar culpa ou arrependimento, mas de trazer clareza sobre quem você é e quem deseja ser. Esse exercício simples permite que você identifique padrões e tome medidas para corrigi-los. Além da reflexão, a prática da gratidão é uma ferramenta poderosa para desenvolver resiliência. Reconhecer as coisas boas, por menores que sejam, reforça a ideia de que, mesmo nas adversidades, sempre há algo positivo a ser valorizado. Epicteto nos lembra que devemos ser gratos até pelas dificuldades, pois são elas que nos fortalecem. Faça disso um hábito. Ao acordar ou antes de dormir, anote ou pense em 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Com o tempo, isso treina sua mente a focar no que é bom, reduzindo o peso das preocupações e fortalecendo sua capacidade de lidar com os desafios. Outro elemento essencial para a resiliência diária é a ação consciente. Muitas vezes, somos levados pelo piloto automático, reagindo aos acontecimentos sem pensar. Mas os estoicos nos ensinam a agir com intenção. Antes de tomar uma decisão ou reagir a uma situação, pergunte-se: essa ação está alinhada com meus valores e objetivos? Estou agindo com sabedoria e coragem ou apenas cedendo às circunstâncias? Ao trazer consciência para suas ações, você fortalece o controle sobre si mesmo e reduz a influência das distrações externas. A resiliência também envolve a capacidade de se preparar para os desafios inevitáveis da vida. Sêneca aconselhava a prática da pré-meditação, ou seja, visualizar possíveis adversidades e se preparar mentalmente para enfrentá-las. Essa prática não é um exercício de pessimismo, mas uma forma de treinar a mente para ser flexível diante das dificuldades. Quando um obstáculo surge, você não é pego de surpresa, mas já tem as ferramentas emocionais para lidar com ele de forma equilibrada. Por fim, lembre-se de que a resiliência diária não significa perfeição. Haverá dias em que você se sentirá mais frágil ou menos capaz de manter sua disciplina. E tudo bem. A resiliência também envolve a gentileza consigo mesmo, a capacidade de reconhecer suas limitações sem perder de vista o desejo de melhorar. Cada dia é uma nova oportunidade para praticar, para aprender e para crescer. Quando você se compromete com esses pequenos hábitos, reflexão, gratidão, ação consciente e preparação mental, constrói uma base sólida para enfrentar a vida com serenidade e força. A resiliência diária é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna,
permitindo que você navegue pelas tempestades da vida com calma, clareza e confiança. No estoicismo, a intenção é o coração da ação. Nada deve ser feito por impulso ou por reflexo automático. Tudo deve passar pelo filtro da razão. Esse princípio é um guia essencial para a vida, especialmente em um mundo que frequentemente nos pressiona a reagir instantaneamente a tudo: mensagens, críticas, imprevistos. Para os estoicos, o impulso nunca deveria ser o mestre, porque agir sem reflexão muitas vezes nos leva a erros, arrependimentos e consequências que poderiam ter sido evitadas. Imagine uma situação cotidiana. Você recebe uma mensagem ofensiva ou alguém faz um comentário que parece injusto. O instinto pode ser responder imediatamente, talvez de forma agressiva ou defensiva. Mas a sabedoria estoica nos convida a uma pausa. Respire. Dê um espaço entre o estímulo e a resposta. Essa pausa é um momento de poder, onde você escolhe como reagir de maneira alinhada aos seus valores e objetivos. Como Marcos Aurelius escreveu em seus pensamentos: "Se alguém me ofender, é o meu julgamento que decide se fui ofendido." Essa frase encapsula a essência de agir com intenção. Não são os eventos ou as palavras que definem como nos sentimos ou como agimos, é a interpretação que damos a eles. Quando escolhemos agir com calma e discernimento, reafirmamos o controle sobre nós mesmos. A intencionalidade começa antes mesmo da ação. Antes de tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: essa escolha me aproxima ou me afasta do que realmente importa? Essa pergunta simples, mas profunda, nos força a reavaliar prioridades e a focar no que é significativo. Agir com intenção é alinhar cada passo com os valores que definem quem somos e com os objetivos que buscamos. Sêneca nos lembra que quem é lento para agir raramente erra. Essa lentidão não significa procrastinação ou inércia, mas uma abordagem deliberada e ponderada. Tomar tempo para pensar não é fraqueza, é força. É a sabedoria de priorizar a qualidade sobre a velocidade, de garantir que nossas ações sejam guiadas pela razão e não pela emoção momentânea. Agir com intenção também significa ser proativo, em vez de reativo. Quando você age com intenção, você antecipa possíveis desafios e se prepara para enfrentá-los de forma racional. Por exemplo, se você sabe que o trânsito pode ser caótico, já se prepara mentalmente para não se irritar, talvez ouvindo um podcast ou usando o tempo para praticar a paciência. Essa preparação é um ato de escolha consciente, onde você assume o controle da situação, em vez de permitir que a situação controle você. Outro aspecto crucial de agir com intenção é a comunicação. Quantas vezes palavras ditas no calor do momento geraram conflitos desnecessários? Os estoicos valorizavam a clareza e a gentileza no discurso. Antes de falar, pense: o que vou dizer é verdadeiro, útil e necessário? Se a resposta for não, talvez seja melhor permanecer em silêncio. O silêncio intencional é uma forma de sabedoria que muitas vezes é subestimada. Essa filosofia não é apenas sobre evitar erros, mas sobre construir uma vida que tenha propósito e direção. Cada decisão, por menor que seja, contribui para o todo. Quando você age com intenção, até os atos mais simples, como escolher o que comer, como gastar seu tempo ou com quem passar o momento, ganham profundidade e significado. Agir com intenção não é natural em um mundo que nos bombardeia com estímulos e nos empurra a responder sem pensar. É por isso que essa prática requer disciplina e esforço consciente. Mas, à medida que você a integra na sua vida, ela se torna mais fácil, mais automática, e transforma a maneira como você experimenta o mundo. Lembre-se de que agir com intenção é mais do que controlar suas reações. É sobre construir uma vida que esteja em harmonia com seus valores, suas aspirações e sua visão de quem você quer ser. É a diferença entre viver por reflexo e viver por escolha. E é essa escolha que nos aproxima da serenidade e da verdadeira liberdade. O desapego, no contexto do estoicismo, não significa negligência ou indiferença ao que é importante, mas a sabedoria de reconhecer que nada neste mundo nos pertence de fato. Nem os objetos que acumulamos, nem as pessoas que amamos, nem mesmo os resultados das nossas ações. Tudo é passageiro e transitório. Essa verdade pode ser desconfortável à primeira vista, pois nossa sociedade nos ensina a acreditar que a posse, o controle e a conquista nos trazem segurança e felicidade. No entanto, os estoicos nos convidam a ver o mundo de uma perspectiva diferente, onde o que realmente importa é o que podemos controlar: nossa virtude, nossa integridade e nossa capacidade de agir com sabedoria, independentemente das circunstâncias externas. Quando você começa a compreender que não possui nada além da sua própria virtude, o peso das preocupações diminui. Não há mais a necessidade de lutar incessantemente para manter ou controlar o que é efêmero, pois você reconhece que, no fundo, nada do que você possui realmente define quem você é ou sua paz interior.
Como Epicteto disse, não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Ao se desapegar das expectativas de que as coisas devem ocorrer de determinada maneira, você encontra a liberdade. Este desapego é, na verdade, um ato de autolibertação. Ao abrir mão da necessidade de controlar os resultados, você se liberta das frustrações que surgem quando as coisas não acontecem como você planejou. O desapego não é uma perda de interesse no que é valioso ou importante, mas uma mudança na maneira como nos relacionamos com as expectativas que temos sobre o futuro. Quando você desapega da necessidade de controlar as pessoas ao seu redor ou o desenrolar dos eventos, você começa a viver com mais leveza e mais presença. O desapego nos ensina a apreciar as coisas e as pessoas, mas sem se tornar dependente delas para nossa felicidade ou bem-estar. Essa abordagem não significa que devemos ser descompromissados ou apáticos, mas sim que devemos cultivar uma relação mais saudável com aquilo que nos é externo. Se você investe sua energia nas coisas que realmente podem ser controladas, seu caráter, suas escolhas, suas atitudes, então, você estará construindo uma base sólida para a verdadeira felicidade. Quando as coisas não saem como você esperava, a sensação de perda diminui, pois você entende que as circunstâncias externas não determinam sua paz interior. Esse poder do desapego também se reflete nas relações interpessoais. Quando você se desapega da ideia de posse sobre os outros, você cria um espaço para amar e se conectar sem cobranças. Você se permite dar o seu melhor em cada relacionamento, sem esperar algo em troca, apenas pela qualidade da ação em si. Essa forma de amor e amizade é fundamentada no respeito pela liberdade do outro, reconhecendo que, assim como você, a outra pessoa também tem o direito de fazer suas próprias escolhas, independentemente do que isso signifique para você. Além disso, desapegar-se dos resultados nos permite agir com mais liberdade e menos medo. Quando estamos apegados ao sucesso, ao reconhecimento ou ao resultado imediato de nossos esforços, nossa ação se torna condicionada ao medo de falhar. Mas quando você se desapega dessas expectativas e abraça a ação pelo valor intrínseco que ela tem, sem se preocupar com o que ela pode trazer de imediato, a sensação de pressão e ansiedade diminui. O ato de agir se torna mais puro e alinhado com a razão, e não com a necessidade de validação ou recompensa. Essa libertação das amarras do apego nos torna mais resilientes e tranquilos diante das adversidades. Em vez de lutar contra o fluxo natural das coisas, aprendemos a fluir com ele, entendendo que, em última instância, somos responsáveis apenas por nossa resposta aos eventos da vida, e não pelos eventos em si. O desapego é, portanto, uma ferramenta essencial para alcançar a serenidade. Quando não nos prendemos às coisas, às pessoas ou aos resultados, a vida se torna menos uma batalha para manter o controle e mais uma jornada de aprendizado e crescimento. Ao internalizar essa prática, você descobre que a verdadeira liberdade reside na capacidade de agir com virtude, sem se deixar abalar pelo que não pode ser controlado. Agir como se nada o atrapalhasse não é sobre ignorar os problemas, mas sobre enfrentá-los com sabedoria, equilíbrio e propósito. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em evitar dificuldades, mas em enfrentá-las com coragem e serenidade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe nos comentários como você planeja aplicar esses princípios em sua vida. E lembre-se, o estoicismo não é um destino, é uma prática. Comece hoje.